Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil. E não se esqueça, ao longo de toda a semana você pode acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. Temos muita coisa interessante para falar, automobilismo, lançamento, mas vamos começar falando sobre SUVs e crossover. É um tema muito em moda aqui no Brasil e no mundo. Temos mais dois lançamentos. Um é turbo com câmbio automático e o outro promete levar o slogan, o SUV dos compactos, a outro nível. Diz aí, Benê. Estamos chegando ao final do primeiro semestre de 2019 e com mais notícias vinda do segmento que mais movimenta ultimamente o mercado de automóveis, o formado por SUVs e crossovers. E para você ficar em dia, eu faço um resumo rápido hoje. Para começar, vou falar daquele carro que se apresenta como SUV dos compactos. Esse aqui, ó, o Renault Kwid, e que acaba de ganhar essa versão mais invocada, a Outsider. Ele chegou em 2017 com a proposta de trazer mais robustez entre os subcompactos no país. Para isso, apostou forte no desenho inspirado em SUVs e, naturalmente, na suspensão mais alta. Mas agora essa brincadeira de ser o SUV dos compactos ficou mais aventureira, graças a esta nova versão, o Kwid Outsider. Para ser diferente das outras versões do Kwid, a Outsider tem para-choque com novas molduras pretas nos faróis de neblina, base dos para-choques pintadas de prata e frisos de plástico nas portas. Além disso, traz rodas aro 14 com calotas pretas brilhantes e barras de teto, tudo para garantir um ar fora de estrada ao subcompacto. Dentro, a proposta Outsider fez bem para o Kwid, que ficou mais invocado. Tem bancos com nova padronagem e detalhes em laranja, cor que aparece também nas portas, volante, saídas de ar e na manopla de câmbio. Aqui, nada daquele visual basicão das outras versões. Além do estilo aventureiro, o Kwid Outsider faz estreia da nova central multimídia MediaNav Evolution em sua gama. Com tela de 7 polegadas, agora ganhou mais sensibilidade ao toque, segundo a Renault. O sistema multimídia também passou a contar com suporte a Apple CarPlay e Android Auto. Sob o capô, tudo igual. Motor de 3 cilindros, 1.0 de até 70 cavalos e 9,8 kg de torque, sempre acompanhado do câmbio manual de 5 marchas. Um conjunto que prioriza o baixo consumo de combustível, mas que tem boa agilidade para uso na cidade. Bem, mas o constante aquecimento do mercado de SUVs está provado também com esta outra novidade, o Peugeot 2008 linha 2020. Com visual renovado, ganhou uma carinha bem próxima da versão vendida na Europa. Uma mudança um pouco atrasada, é verdade, mas ainda bem-vinda. O tapinha no visual foi discreto e pode até passar despercebido para os mais desatentos. Exclusiva para o mercado brasileiro, essa reestilização do 2008 inclui nova grade dianteira mais alta e com pintura preta, peça que passa a ser a base do logo da Peugeot. O para-choque dianteiro ficou mais agressivo com novos vincos, além de molduras pretas e também maiores nos faróis de neblina. A mensagem é clara, tudo foi pensado para deixar o 2008 com uma pegada mais robusta. Ao pular para dentro da cabine, tudo continua igual ao modelo anterior. Mas calma, tem notícia boa para o novo 2008. Na linha 2020, a versão equipada com motor 1.6 Turbo Flex agora finalmente ganhou o bom câmbio automático de 6 velocidades. Mas com uma ressalva, hein? O 2008 aposentou de vez o câmbio manual em todas as versões. Em compensação, com a versão Turbo, passa a ter bastante força, com preço mais interessante, frente aos seus concorrentes diretos e turbinados. Pois é, agora saindo do universo dos SUVs de mercado, vamos dar uma aceleradinha que eu tô com uma saudade danada. Inclusive, essa corrida me doeu o coração não poder estar presente. Diz aí, Tiagão, como é que foi a segunda etapa do Império Endurance Brasil?
aí, qual o melhor jeito de apresentar o Império Endurance Brasil para um novo público? Que tal quebrando o recorde da pista? Foi justamente o que aconteceu em Goiânia, na segunda etapa do campeonato. O circuito recebeu a categoria pela primeira vez na história e o pole position Tarso Marques registrou uma volta voadora em 1 minuto 16 segundos 271, mais de 7 segundos mais rápido do que a Stock Car conseguiu no sábado anterior. Agora dá pra entender por que o Tarso resolveu voltar a pilotar? Até então era difícil, não tinha nada no Brasil, né? Depois que eu saí da Fórmula 1, fiz Fórmula 1, Fórmula Indy, então não tinha nada no Brasil nesse sentido, né? Hoje a categoria que tinha mais falado, os carros mais rápidos até então eram os da Stock Car, que era bem diferente do tipo de carro que eu tô acostumado. Apesar de ser uma categoria super legal, as corridas são muito bacanas, muito disputado, mas é um estilo diferente de carro. E agora, o Endurance Brasil nos últimos anos, principalmente os 2 últimos anos, os carros são bacanas demais, né? Tem os carros de GT3, os carros são incríveis, extremamente rápidos e bem feitos. E esses protótipos, né? Os AJR, principalmente, né? Que é o carro que eu tô correndo. O carro é sensacional, é absurdamente rápido. E também os carros de fora, né? Como o Ginetta, esses carros estão vindo de fora, que também são demais. Então, acho que isso dá um ânimo extra, uma vontade extra, você volta a guiar um carro rápido e tá numa categoria competitiva. Competitiva a ponto de colocar mais de 30 carros de todos os estilos no grid de largada. Muito bom correr, né? Com essa variedade de carros ali, todo mundo junto. É uma corrida bem democrática, né? É muito melhor, eu acho, do que uma corrida de só uma marca, só um carro. Ela traz emoção, a gente tem certas preocupações que outras coisas a gente não tem. Tem carros muito mais velozes que a gente tem que também zelar do traçado, zelar para não ter nenhum incidente com esses carros. Tem uma variedade legal na corrida, tem muita estratégia para desse quesito também. O formato da categoria é muito bacana, porque é um clima bem mais tranquilo, todo mundo faz o trabalho profissional também, mas você tem na maioria dos carros, praticamente todos os carros tem um gentleman driver, então você anda em dupla ou em trio, ou até tem carros com 4 pilotos, então deixa a corrida muito competitiva, entendeu? Às vezes tem um carro ou outro que aparece muito mais rápido numa classificação, mas a gente sabe que na corrida tem muita gente que tem chance de ganhar. É verdade, especialmente quando a gente está falando de um campeonato que reúne outros grandes nomes, como o Daniel Serra ou o Ricardo Maurício. Aliás, uma curiosidade, os dois tinham corrido em Goiânia exatamente uma semana antes, durante a prova da Stock, o que sempre acaba ajudando, né? Com certeza, né? Não só de ter andado aqui, acabou sendo um grande treino, mas também a situação da pista, a gente volta depois de um ano, onde acaba, né, algum detalhe na pista muda, o asfalto às vezes piora um pouquinho em alguns pontos, o próprio grip da pista, né, varia muito entre épocas, né, temperaturas e às vezes a pista está um pouco mais limpa, né, com certeza a pista está mais limpa para esse final de semana, então a gente consegue sim ter um pouco de benefício por ter andado aqui durante 3 dias. A segunda etapa da temporada do Império Endurance Brasil também contou com estreias, como a do gaúcho Marcel Miller da Porsche Cup, experimentou um novo estilo de pilotagem, acelerando o protótipo AJR Tubarão. Olha, eles têm algumas características que são parecidas, por exemplo, a potência do motor é praticamente a mesma, o freio ABS também é parecido. Porém, um motor da mesma capacidade de potência num protótipo, onde tem muito mais chão, é totalmente diferente a guiada. A guiada é uma guiada muito mais rápida, as tomadas de curva mudam um pouco e é muito prazeroso poder vir aqui, tá virando aí na casa dos 18, onde na Porsche a gente vira bem mais alto, né? Então é um carro que está me trazendo muita velocidade, onde posteriormente quero levar isso para a Porsche. Os protótipos AJR são sempre favoritos, mas dessa vez enfrentaram problemas mecânicos, tornando a disputa pela vitória em Goiânia absolutamente imprevisível. A liderança ficou nas mãos do Ginetta G57, de Wagner Ebaim, Fábio Ebrahim e Pedro Aguiar durante boa parte da prova. Mas na última parada eles acabaram superados pelo modelo Ferrari 488 de Daniel Serra e Chico Longo. E foi nessa ordem que a corrida terminou. Ferrari na frente na geral e na GT3 e Ginetta em segundo, mas vencendo na classe P1, destinada aos protótipos. Confira os vencedores de cada uma das categorias.
sempre foi uma briga legal até o final, bem disputado, os carros andam sempre próximos, né? Sempre muita estratégia envolvida, então acho que vai ser até o fim aí, lado a lado. Que seja exatamente assim. As emoções do Império Endurance Brasil voltam no dia 15 de junho, na clássica pista de Tarumã. E agora vamos falar sobre um templo do mundo dos automóveis. Eu estou falando do Museu da Mercedes. Confere aí. Uma empresa praticamente centenária. Dá para falar isso sim da Mercedes-Benz, que tem muita tradição, muita inovação quando pensamos em automóveis. Agora o legal é que ela valoriza esse patrimônio com um belo museu na cidade de Stuttgart, lá na Alemanha, e que acabou de comemorar aniversário. O 13º aniversário foi comemorado exatamente no último dia 19 de maio, que por coincidência é a mesma data comemorativa do Dia Internacional dos Museus. Inaugurado em 2006, o Museu da Mercedes ostenta uma arquitetura moderna que se destaca na paisagem de Stuttgart, o que acabou o transformando em um dos cartões postais da cidade alemã. Mas quando falamos que a marca da estrela de 3 pontas é quase centenária, é fácil comprovar, afinal, ela já tem 93 anos. Mas dá para dizer que suas raízes ultrapassam séculos, já que um dos pais da Mercedes, o engenheiro Carl Benz, foi o responsável por inventar o automóvel lá em 1886. E esse modelo é exibido em destaque no museu, como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. Tamanho é o seu nível de conservação. História pura e que por si só já vale a visita. Além dos automóveis, o espaço acumula outras invenções da marca, como motos, ônibus e caminhões. E claro, os carros que fizeram história nas pistas também estão por lá. Tudo isso é exposto em um prédio de 16.500 metros quadrados, divididos em 9 andares, no qual os visitantes e principalmente os entusiastas podem se esbaldar. É atração que não acaba mais. Afinal, no museu há mais de 160 veículos e aproximadamente 1.500 peças. E para se ter uma ideia da importância do Museu da Mercedes-Benz, ele já recebeu mais de 10 milhões de visitantes de 193 países diferentes, número que só tende a aumentar, já que viajar nos primórdios do automóvel é diversão garantida. Completando 13 anos de história, é uma viagem imperdível. Inclusive, se você pretende fazer uma viagem pela Alemanha, não esqueça de colocar o Museu da Mercedes. Nós estivemos lá alguns anos atrás, você confere agora no arquivo do Automais. Em Stuttgart, na Alemanha, conhecemos a fundo cada detalhe dos mais de 120 anos de história da Mercedes-Benz. No edifício de design imponente, localizado em uma área de 13 hectares, denominada Mercedes-Benz World, tivemos a oportunidade de conhecer as salas lendárias. O primeiro andar mostra as precursoras criações de Gottlieb Daimler e Carl Benz, dois pioneiros da indústria automotiva. Daimler, em 1886, desenvolveu, entre outras coisas, o motor vertical monocilíndrico de 4 tempos, conhecido como Grandfather Clock, que gerava 1,1 cavalo de potência. Depois de diversos testes práticos com o propulsor, Daimler encomendou uma carruagem comum que deveria ser puxada por cavalos e instalou seu motor no chassi de madeira. E assim foi criado o primeiro automóvel de 4 rodas. Enquanto isso, Carl Benz desenvolvia seus próprios carros e, em 1894, lançou o Benz Motor Velocipede, equipado com o propulsor monocilíndrico que gerava 1,5 cavalos de potência e chegava à máxima de 20 km por hora. O Velocipede foi o primeiro carro pequeno e também o primeiro produzido em larga escala. No final do século XVIII,
As empresas dos dois pioneiros estavam consolidadas. Aqui o passeio mal começou e você confere o período de 1900 a 1914 da história da Mercedes. São muitas estrelas, mas a principal delas é aquele modelo ali, o 40 HP Mercedes Simplex, que está em condições originais. O 40 HP foi o segundo veículo a carregar o nome Mercedes. O período de 1914 a 1960 é chamado de tempo de mudança. Durante esses anos, foi desenvolvido o Supercharger. Em 1923, começou a produção em série do 1040 HP Mercedes, com motor de 4 cilindros que gerava 65 cavalos de potência com o Supercharger. 3 anos depois, as empresas de Daimler e Benz se fundem e, a partir daí, os novos veículos tinham a assinatura Mercedes-Benz. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou por um milagre econômico. E foi quando os sedãs e os conversíveis com a estrela de 3 pontas fizeram sucesso. O Mercedes-Benz 300 foi lançado em 1951 e foi produzido até 1954. E esse carro, que foi fabricado na década de 50, chegava à velocidade final de 250 km por hora. Este esportivo, famoso também pelas portas asa de gaivota, foi o primeiro esportivo pós-guerra e com ele começou uma longa tradição. E a Mercedes 300 SL fez tanto sucesso que em 1955 a Mercedes lançou a versão mais apimentada dela para as competições, a Mercedes SLR. Chegava a 290 km por hora. Agora entramos no 5º andar do museu, um espaço que mostra o período entre os anos 60 e 80 e a forte preocupação com a segurança de motorista e passageiro. Neste momento, a Mercedes desenvolveu os modelos ESF, veículos nos quais testavam os novos equipamentos de segurança. Depois disso, foram lançados os primeiros carros da marca com o sistema ABS e airbag. O próximo piso mostra as últimas transformações da indústria automotiva. Esse andar é dedicado à década de 80, onde já existia uma grande concorrência no segmento automotivo e também a preocupação com o meio ambiente. Mas um dos destaques desse andar é essa S600, que acabava de ser lançada na década de 80, mas essa aqui é do ano de 1995 e ela ficou na Califórnia até o ano de 2003. Neste andar também podemos conhecer os novos conceitos de veículos, tecnologias inovadoras de transmissão, sofisticada tecnologia ambiental, bem como o alto nível de segurança e eficiência de combustível. O envolvimento da Mercedes com a velocidade é um capítulo à parte na história da marca, que começou lá em 1900, no início do século passado. E os exemplos são muitos. É impressionante o número e a diversidade de veículos de corrida expostos. Entre os 40 veículos, encontramos o W25 de 1934 e o 300 SLR de 1955, além de vários modelos de categorias diferentes, como Rally, Fórmula Truck, Fórmula Indy, DTM e, naturalmente, os de Fórmula 1. E quando falamos da tão sonhada Fórmula 1, você ainda tem um espaço aqui no museu, onde você tem o primeiro Fórmula 1 até o dos dias de hoje. Para finalizar, na 7ª sala lendária encontramos uma das exposições mais impressionantes. Um gigante mural com os carros singulares da marca e que bateram recordes. Ao sair do museu, a sensação é de que recebemos uma aula de história da indústria automotiva, mas de uma maneira muito divertida. Sem dúvida, uma história que continuará muito rica e por bastante tempo. E quem disse que carro híbrido precisa ser sem graça? Pois é, dirigimos o Porsche Panamera 4e Hybrid. Se liga.
Ele surgiu lá em 2009 para atender a clientela da marca que não faz questão de ir sentada atrás do volante. Estamos falando do primeiro sedã produzido pela Porsche. É esse cara aqui, o Porsche Panamera 4 e-Hybrid. Nessa segunda geração, lançada em 2016, ele chegou botando banca com um visual muito mais harmonioso que o modelo anterior. E apesar dessa versão híbrida aqui poupar combustível quando o motorista tem o pé leve, ele não nega as raízes da marca não, pois acelera forte. Bora pra pista ver como o Panamera e-Hybrid anda, bora lá! Ele desembarcou no Brasil no final do ano passado, trazendo uma receita que combina esportividade a bons números de consumo para a categoria. Isso porque temos aqui uma versão híbrida do Panamera, batizada de 4 e-Hybrid, mas que não deixa a desejar na hora de pisar fundo. Bom, o Panamera e-Hybrid, ele tem um motor a combustão, 6 cilindros biturbo, de 330 cavalos, que tem 45,9 kg de torque. Agora, combinado com o elétrico, ele vai para 462 cavalos de potência com 71 kg de torque. É bem interessante. E por incrível que pareça, esse carro com motor 6 cilindros biturbo, combinado com motor elétrico, ele faz de 0 a 100 km em 4,6 segundos e velocidade máxima de 278 km por hora. E para ajudar esse motor e o motor elétrico a trabalharem, nós temos o câmbio PDK com 8 velocidades e dupla embreagem. E toda a cavalaria desse híbrido é enviado para uma tração integral. E agora vamos abrir o marcha-marcha, vamos sair lentinho em segunda para ir ganhando uma velocidadezinha. Acelerando forte, terceira marcha, 130 km por hora, quarta marcha, pé cravado, 160, 170, 180, quinta marcha, acelerando tudo, 220, 226, 227, e acabou a pista. Panamera 4 e-Hybrid, uma palavra para definir: surpreendente. Carro muito bom de pista, muito bacana você ligar o carro sem barulho nenhum e quando você precisa chamar o carro mesmo, ele ronca grosso. Olha, adorei o brinquedo, muito legal, mas não esquece, não acabou o Panamera não. Na semana que vem tem a volta rápida. Quanto você acha que virou Interlagos? Semana que vem no Automais. Valeu, gente. E falando de Porsche Panamera, que o Automais de hoje chega ao final. Olha, gente, fiquei impressionado com o chão desse carro. Impressionante. Mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 19 horas aqui na Rede TV e durante toda a semana nas redes sociais. Acompanhe a gente, me siga lá no Instagram também. Desejo que você tenha uma semana nota 1000 e até semana que vem. Valeu, gente!